Hoje o assunto é sobre fotografia e por que ela é tão importante no cinema. E aí galera que acompanha meu canal, sejam muito bem-vindos. O diretor de fotografia, ele trabalha com tudo o que aparece no frame, tudo que aparece nesse retângulo aqui que você está vendo. Ele cuida da posição da luz, ele cuida da temperatura da luz, ele cuida da composição de tudo que está aparecendo nesse frame. Tudo tem que fazer sentido. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é a luz que eu estou usando e o fundo está bem mais escuro. Por quê? Porque eu quero a atenção toda aqui para mim, eu quero que você preste atenção, eu quero que você veja os meus gestos e preste muita atenção no que eu estou falando. Então tudo o que você vê no frame foi pensado antes mesmo de ser gravado. Então a luz que eu estou usando aqui é proposital, a cor da minha roupa é proposital, as coisas lá no fundo não pode ter nada colorido, tem que ter uma coerência, inclusive na paleta de cores. O que é uma paleta de cores? Quando você vai fazer um exemplo, um ensaio fotográfico e você quer focar num objetivo ou em um tema, um exemplo, você vai fazer um ensaio fotográfico para materiais de limpeza ou qualquer coisa que tenha uma ligação com saúde, você vai usar a paleta de cores que são remetentes a esse assunto. Quais são elas? O branco, o azul, porque isso passa um aspecto, um sentimento subjetivo de limpeza, de cuidado, o azul com o céu, que tem a ver com uma paz, Você vê que os médicos eles usam essas cores, você vê que isso é muito comum nos hospitais, branco, azul, às vezes o verde também, para simbolizar aquela coisa de coisa limpa, de coisa clean, de liberdade, de leveza. E quando você está falando do oposto disso, um exemplo, você vai fazer um ensaio fotográfico remetendo ao medo, remetendo a coisas obscuras, remetendo a suspense, você usa cores inversas, você usa cores vermelhas, cores quentes, muito vermelho, aquele vermelho pulsante, E também não é só falando de cores também, mas também falando sobre enquadramento. O profissional de fotografia do cinema, ele também tem que pensar nessa questão do enquadramento. Tudo tem que fazer sentido, até a posição da câmera, a lente que está sendo usada, se vai ser uma lente com muita profundidade de campo ou com menos profundidade de campo. Um exemplo de fotografia com lente com muito desfoque, um exemplo mais recente, que eu até tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema, é o filme do Joker, o filme do Coringa, lá do Joaquin Phoenix. Você vê que muitas partes do filme são filmadas com uma lente com a profundidade de campo bem rasa, Às vezes o desfoque é às vezes até incômodo, Por causa da cena, toda a cena que pede um pouco mais de foco no protagonista, e o fundo tem que ser um pouco mais desfocado para a atração da coisa estar bem ali no primeiro plano, se usa uma lente mas com um desfoque maior. Além do enquadramento, da paleta de cores, da iluminação, também outro ponto que também é levado em consideração na direção de fotografia é o posicionamento das pessoas que vão aparecer nesse frame, Se elas vão estar mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais ao fundo, mais à frente. Então tudo tem que ser meticulosamente pensado, e esse profissional ele trabalha junto com o diretor do filme, com o cara que vai dirigir as cenas, também vai trabalhar com os roteiristas. Por quê? Porque ele precisa expressar tudo aquilo que foi pensado no roteiro, que foi escrito antes mesmo do filme virar realidade. Então tudo isso é pré-estabelecido e aplicado depois na hora das filmagens. E aonde que isso entra no nosso mundo aqui de fotógrafos iniciantes, de gente que produz vídeos aqui para o YouTube? A gente tem muito a aprender com esses profissionais, porque pensa bem, se você fizer um vídeo e não se preocupar com os elementos, com as coisas que estão aparecendo atrás,
possivelmente você vai ficar tirando a atenção do espectador o tempo todo. Imagina se ali atrás tivesse talvez uma estante com um monte de coisas coloridas, ou tivesse um telão aparecendo várias imagens, ou pessoas conversando, andando para lá e para cá. Como que iria ficar isso, né? Você iria acabar prestando mais atenção no que está no fundo do que no que está na frente. E os diretores de fotografia, eles pensam muito também na luz de recorte, né, luz principal, né, na luz que vai estar compondo também o ambiente, né, é um mundo muito extenso, dá para fazer muita coisa. E é coisa que eu comecei a perceber depois que eu comecei a ver material sobre fotografia, estudar, né, composição, luz e um monte de coisa, luz dura, luz suave, né, a gente começa a prestar atenção nessas coisas depois que a gente começa a entender melhor a fotografia. E vendo ela aplicada no cinema é mais legal ainda. Então toda vez que você for assistir um filme, você começa a prestar atenção nas paletas de cores, no que a cena está querendo mostrar, no que o diretor de fotografia está querendo mostrar para você naquela cena. Você vai ver filmes que simplesmente não mostram cores fora das suas paletas, né? Tipo Matrix, né? Um filme muito marcante, que tem a fotografia muito marcante. O que você vai ver muito lá? O verde musgo do Matrix, né? Roupas pretas, muito remetentes à tecnologia, àquele incômodo de um lugar estranho. Então você vai ver muito isso. Você não vai ver pessoas usando roupas muito coloridas, você não vai ver carros com cores muito coloridas, extravagantes, amarelo, né, roxo. Você não vai ver. Por quê? Porque foi construído dentro de uma paleta de cores pensada para aquela cena, pensado para o conceito do filme. Então a fotografia, de uma maneira geral, no cinema, ela é algo extremamente importante para a condução do filme, para o tema do filme, para o conceito do filme. Então ela não vai deixar nenhuma ponta aberta, nenhuma aresta aberta para que você se desfoque, você comece a prestar atenção em outras coisas. Então isso é uma coisa muito importante. Eu queria fazer um vídeo maior falando mais sobre isso, só que eu preciso de absorver mais conhecimento sobre isso ainda. Isso é muito novo para mim, né? Eu tenho pensado muito nessa questão das cores, das composições, das cenas, por causa do trabalho que eu estou fazendo agora, mas tudo isso é muito novo e eu estou engateando ainda nisso. Se você sabe mais do que eu sobre esse assunto, deixa aí alguns links, matérias, sites, deixa o seu comentário falando a respeito, beleza? Galera, se inscreve no canal, deixa um like, curta esse vídeo aí, ó, deixa um like, por favor, clica no sino para ser notificado dos próximos vídeos, beleza? Espero você aí no nosso próximo vídeo aqui no canal, um abraço para vocês e tchau!